Olá, olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Bem-vinda, Alecris. Como é que está depois da vivência de ontem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Patrícia. Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre os sonhos. Dar continuidade nesse assunto tão interessante, né? Muito bom falar sobre os sonhos. Deixa eu só trocar meus óculos, que eu tô com óculos para longe aqui. Deixa eu colocar o de pertinho. Bem-vinda, Andressa. Sejam todos bem-vindos. Ai, que maravilha! Em êxtase surreal, energia de cura, constelação sistêmica é vida, super recomendo. Ai, gratidão. É lindo, né? E sempre que eu faço um trabalho assim, mesmo que eu esteja só conduzindo, mas eu tô também visualizando junto, né? Eu sempre tenho sonhos interessantes depois dos trabalhos. É bem bom, assim, né? Mobiliza o nosso inconsciente, mobiliza todo o nosso campo, né? É muito legal. Boa noite, Zaira, bem-vinda. Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre os sonhos. Na live passada, nós conversamos sobre os sonhos. Boa noite, Alessandra, bem-vinda. Bem-vinda, Maidana, bem-vinda, Marcele. Nós conversamos sobre os tipos de sonhos. E hoje nós vamos conversar sobre um dos tipos de sonhos, que são os sonhos que vêm do inconsciente. Que são aqueles sonhos que têm importância nas terapias. Boa noite, Maidana. Sejam todos bem-vindos os que estão chegando agora. Por que a gente não deve interpretar o sonho num primeiro momento? Né? Às vezes a gente sonha, sonhei com tal coisa, e principalmente aqueles sonhos que parecem as coisas não fazerem sentido e a gente não deve interpretar. Porque é uma tentativa do nosso inconsciente comunicar ao nosso consciente de algo que precisa ser resolvido. Mas ele comunica de forma simbólica, numa linguagem simbólica. Se a gente interpreta, muitas vezes a gente dá um significado que não é aquele e bloqueia esse processo. E é um processo que é necessário para ir integrando essas partes nossas. Boa noite, Juliana. Boa noite, Osana. Sejam todas bem-vindas. Então, por isso, essa é a razão que a gente não interpreta num primeiro momento, mas a gente analisa. Analisar um sonho é diferente de interpretar. Aqui na live a gente vai conversar sobre isso. De onde que vem esses sonhos que são simbólicos? Que parece ser tudo estranho, a imagem, as coisas que aparecem, o contexto, tudo estranho, né? Eles são de informações que estão lá no nosso inconsciente, que estão excluídas do nosso inconsciente. São conteúdos que estão reprimidos no inconsciente ou conteúdos que estão excluídos. E muitas vezes conteúdos traumáticos que estão ali dissociados. Os sonhos nos mostram, os sonhos que mostram os conteúdos que estão excluídos, que dizem que estão, na psicologia fala conteúdos recalcados, é o nosso animal sombra. É o que no xamanismo a gente faz as vivências para encontrar o animal sombra. Mas os sonhos também vão mostrando. Deixa eu ver o que a Denise colocou. Eu sonho com alguém que sinto que tem um amor ancestral, mas que não encontrei essa pessoa nessa vida.
Então, Denise, como eu estava falando na live anterior, existem vários tipos de sonhos, né? Existem os sonhos que a gente tem lembranças de partes de vidas passadas, existem sonhos que a gente encontra com seres que estão em outros planos, que são os sonhos espirituais, né? Nesse caso, pode ser uma lembrança, né? Pode ter outro significado também. Por isso que a gente não olha o sonho assim de uma maneira muito simples, a gente faz uma análise dele para ver os detalhes, né? Porque pode ter outras conotações, principalmente se ele se repete nos dias subsequentes, não se repete de tempos em tempos. Aí não, aí pode ser que você esteja realmente mostrando uma memória de vidas passadas. Mas quando se repete de forma subsequente e vai clareando aquela informação. Então, de onde que vem esses conteúdos, né? A gente tem as nossas vivências desde que a gente está na barriga da mãe, as vivências mais recentes, digamos assim, né? Não estou nem considerando aqui as vivências de vidas passadas. As vivências quando a gente está na barriga da mãe. Se repete de tempos em tempos. Pode ser que seja uma lembrança sua mesmo de outras vidas, tá? Pode ser que sim. Às vezes a gente encarna no mesmo sistema, tá? Por exemplo, tu pode já ter sido uma ancestral tua. Então, por isso que dá essa memória ancestral junto. Bem-vindas às que estão chegando agora, bem-vinda Flávia. Essas vivências que a gente tem quando está na barriga da mãe, principalmente dos últimos 3 meses, e nos períodos onde acontece a fase oral, a fase genital e a fase anal, esses períodos da criança, a criança vai tendo uma série de sensações, porque quando ela é pequenininha, ela não tem muito ainda clareza dos sentimentos, ela tem sensações. Ela sente frio, ela sente calor, ela sente rejeição, ela sente o que acontece ali no entorno dela, né? Se ela, por exemplo, é rejeitada quando ela está no útero, ela sente essa rejeição. Então, se esse ambiente for um ambiente de acolhimento, nutrição, ela tem uma informação de sensações positivas. Se esse ambiente foi um ambiente de rejeição, de dor, de emoções negativas da mãe, ela pode ter um ambiente com registro de sensações. São as sensações negativas. E os sonhos se manifestam com informações de sensações. Por exemplo, né? A pessoa está numa casa com as paredes de gelo. Isso, e sente muito frio. É um exemplo de sonho desse tipo. Ele está trazendo uma informação daquela época, de um ambiente hostil, onde ela tem a sensação, ela não tem ainda um conteúdo nela para poder trazer uma informação mais. Então, traz só a sensação, que foi o que vivenciou lá. Só que depois dos 2 primeiros anos de vida, todas as sensações que a criança tem muita sensação prazerosa, com a amamentação, com a descoberta da fase genital, com a descoberta da fase anal, tudo isso. Com o tempo, à medida que a criança vai aprendendo e formando a sua identidade, ela começa a bloquear certos sentimentos que são errados, certas sensações são erradas, e aquilo fica recalcado no inconsciente, que é o que o Freud explicava, né? Muitas pulsões sexuais que a gente tem que fica recalcado por conta dos conceitos, né? Só que não é uma sexualidade do adulto, são aquelas sensações que é normal no período em que a gente é bebê. E isso fica no inconsciente. Só que depois, com o tempo, essas informações vêm à tona. Principalmente quando acontece alguma ruptura, né? Afetiva, alguma coisa emocional, a pessoa pode acessar essas informações. Essas vivências de cunho psicológico também que acontecem, né? Que foram excluídas por conta de crenças familiares, por questões morais, né? Religião, elas ficam lá dentro recalcadas. Por exemplo, assim, referência, né, que a criança tem do pai e da mãe, né? A criança, por exemplo, tem uma referência de um pai muito agressivo, um exemplo assim bem grotesco, né?
Mas a igreja ensina que precisa amar o pai e a mãe, mas ela tem medo daquele pai. Como que ela vai ter medo do pai? Ou vai ter raiva do pai, né? Um exemplo. Aquele pai surrou muito ela pequenininha, um exemplo assim. E isso vai para o inconsciente e recalca, fica ali guardado, né? Essa informação. Aí vai se manifestando no sonho até que ela consiga elaborar e entender, né? Que às vezes aquela agressividade não era tão agressividade assim, ou ela registrou de uma outra forma, ou de repente era mesmo, e aí ela vai elaborando, se cura daquilo. Mas tudo os sonhos vão mostrando aos pouquinhos e vai ficando cada vez mais claro, né? Por isso que é importante anotar os sonhos, gente. A gente deve anotar. Boa noite para os que estão entrando agora na live. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Adriana. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Vanessa. Mara Santos, bem-vinda. Boa noite. Ana Clara, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Dalila. Bem-vinda, Dalila. Bem-vinda, Thaís. Sejam todas muito bem-vindas, todos bem-vindos. Então, assim, a análise dos sonhos é um caminho de autoconhecimento e de cura. Vou fazer um paralelo aos nossos trabalhos xamânicos. Resgate de fragmentos de alma, resgate do animal sombra e do animal de poder. A gente trabalha com essas questões que estão no inconsciente. Quando a gente cura essas questões que estão lá reprimidas no inconsciente, porque muitas vezes a gente reprime pulsões pulsões de raiva ou pulsões de, né, essas pulsões que acontecem, né? Só que muitas dessas pulsões, elas podem servir como uma força quando ela é integrada e curada, né? Por isso que é importante curar. E muitas vezes as crenças nossas limitam essa nossa integração dessa parte que está lá excluída, né? Para que a gente precisa curar essa parte, resgatar essa parte, curar, né? Limpar essas informações negativas que fazem com que fique inadequada aquela parte e integrar curada em nós, né? Esse é o trabalho do animal sombra e dos fragmentos de alma. Só que também o trabalho dos sonhos auxilia. É um outro caminho. Talvez um pouquinho mais lento, mas ele ajuda muito. Eu gosto de fazer paralelo. Os sonhos, ele é uma ferramenta paralela de autoconhecimento. Os sonhos simbólicos, eles são esses conteúdos, né? Que eles não podem ser assimilados de forma direta pela nossa consciência, porque a gente ainda não está pronto. Quando estiver pronto, eles são assimilados de forma direta. Os sonhos que são bem lógicos, assim, que você vê que tem um enredo lógico, que ele é óbvio, compreensível, é porque esse conteúdo já está pronto para ser assimilado, né? Pelo seu próprio eu consciente. Mesmo que já tenha sido um conteúdo excluído lá atrás. Mas você vai se trabalhando com as terapias, vai fazendo as vivências, vai fazendo outras terapias de autoconhecimento, vai reintegrando, vai se tornando mais inteira, vai se tornando com o seu emocional mais inteiro. Vai, daqui a pouco clareia no sonho e você vai conseguir lidar com aquilo, né? Essa é a função. Que são os sonhos, né? De realização de vontade inconsciente, de constatação, de reparação. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre esses sonhos de constatação e de reparação. Então, por que a gente não interpreta os sonhos, né? Foi isso, um dos motivos que eu falei foi esse. O consciente do sonhador ainda não está preparado para saber e assimilar esse conteúdo. Então, se eu vou lá e interpreto, eu pulo uma etapa. Ainda que de forma simbólica, esse conteúdo vai ser assimilado aos pouquinhos, né? Esses símbolos vão se tornando claros e vão ficando cada vez mais compreensíveis até serem integrados. E segundo, que a gente não interpreta de cara, é para não bloquear o processo. Porque às vezes quando a gente interpreta, o que significam os símbolos, né? Os símbolos dos sonhos, tem os símbolos que são do inconsciente coletivo, que tem uma... Boa noite, Ellen, bem-vinda. Que tem a explicação, por exemplo, que Jung usava, né? Esses símbolos que estão no inconsciente coletivo, que muitas vezes o nosso inconsciente pode usar para se comunicar, e aí a gente acerta se, por exemplo, interpretar dessa forma,
mas tem os símbolos do inconsciente pessoal, do seu inconsciente familiar, porque cada grupo de pessoas tem a sua forma de ver as coisas. Vou citar um exemplo, tá? A água. A água significa as emoções, do ponto de vista, né, geral, né? Sonhar com águas claras, as emoções estão mais claras. Sonhar com água turva, porque a emoção ainda está turva, não está claro a situação e tal. Ok. A pessoa mora num lugar onde tem seca. Tem falta de água no lugar. Quando ela sonha com água, o que que é? Nossa, é uma benção, porque chegou água até aquele local. Vai ser ótimo sonhar com água, é bom presságio. Nossa, vai ter água para tomar. Porque ali não tem água. Então a água é algo muito valioso. Aí outra pessoa mora num lugar que dá enchente de vez em quando e a pessoa perde as suas coisas pela enchente. Nossa, sonhar com água, meu Deus, traz uma informação muito ruim, uma lembrança muito ruim. Então a gente tem que levar em conta qual é o sistema de informações dessa pessoa, né? Para poder ter uma análise mais correta do que a pessoa sonhou. O terapeuta faz perguntas com base no que apareceu no sonho, para que estimule a pessoa a sonhar nos dias seguintes. Até que esse conteúdo que estava lá reprimido, ele seja clarificado com o passar dos dias, que vai sendo clarificado. As pessoas vão se manifestando no sonho, as ideias vão se manifestando, as mensagens vão se clareando, né? E o conteúdo seja assimilado. E aí a pessoa está curada daquela situação. As pessoas, a maioria dos sonhos que aparecem assim, são os sonhos que acontecem pelo bloqueio daquelas informações a partir do momento que a identidade da pessoa está sendo formada. A identidade é formada baseada no sistema de crenças que aquela família expõe, né? A criança vai crescendo com esse sistema de crenças do que é certo, do que é errado. Aquilo que é errado, ela foi lá e bloqueia. Então, os primeiros sonhos, as primeiras coisas que aparecem nas vivências, nas terapias, são essas informações. Com o passar do tempo, depois que essa é o famoso descascar de cebola, que isso vai sendo limpo, as sensações que eram do período intrauterino começam a aparecer. Que a gente chama de sonhos, assim, que são os primeiros, né, que são bloqueados. As primeiras informações que foram bloqueadas. Então, assim, é um processo, né? É um processo contínuo. No meu ver, a análise de sonhos é uma coisa que todo mundo deveria fazer para sempre. Porque é uma ferramenta incrível de cura, gente. Vocês não têm ideia. Só o fato de você levantar de manhã, ao acordar, né? Quando você acorda, com os olhos fechados ainda, lembra do sonho. Deixa ele vir para a mente inteirinho. Levanta, a primeira coisa que faz é anotar. Escrevam, não digitem, escrevam. Isso já está organizando dentro do seu inconsciente esse sonho. Isso já é parte da terapia. Boa noite, Ingrid, bem-vinda. Bem-vinda, Ilmara, bem-vinda, Marciele. Sejam todas muito bem-vindas. Bem-vinda, Alessandra. Então, existem dois tipos de sonhos que podem acontecer também, que são sonhos mais claros, né? Que são os sonhos de realização de vontades. Esses sonhos são bem óbvios, eles não precisam ser simbólicos, eles são óbvios. Eles têm um efeito terapêutico como uma descarga de um sentimento, de uma vontade que a pessoa se acumula dessa vontade e não tem como manifestar. E aí a pessoa é uma forma de satisfação, né? Ele é muito positivo. Oi, Ingrid, você sempre esquece dos sonhos. Então, eu vou fazer um exercício aqui para você lembrar, para vocês lembrarem. Quando lembro, vai direto buscar o que significa. Tenta não buscar o que significa. Tenta primeiro escrever, reler o sonho. Porque às vezes quando a gente vai buscar o significado, já cai direto nessa vala comum, e não é. Tem muito mais significado do que só o que é passado de simbologia geral, né, do que está no inconsciente coletivo. Então tem que levar em conta vários outros fatores. O outro sonho também, a Ingrid tem muitos sonhos desconexos. Esses sonhos é o que precisa prestar atenção, Ingrid. Porque são os que estão informando essa parte do inconsciente que tem material excluído. Material que está, né,
excluído mesmo, assim. E esses materiais eles vão vindo aos pouquinhos para a consciência, em forma de símbolos, em forma de imagens que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí que entra a avaliação do sonho, a análise. Aqui eu vou passar por alto como que se faz uma análise, né? E vocês podem estar fazendo junto sobre os sonhos de vocês. Existe o sonho de constatação, onde a pessoa sonha com conteúdos que informam ao consciente uma série de sentimentos, de vivências, de pensamentos, de percepções, que a pessoa até tem consciência disso, mas ela não admite para si mesma. Tem muitas coisas que a gente sabe, inconscientemente, a gente sabe, mas a gente diz, não, mas eu não quero admitir isso. Não, não é isso. A gente nega, né? E aí esses sonhos de constatação, eles trazem essa informação. Às vezes são desejos ocultos por uma série de justificativas, né? E pode aparecer também de forma simbólica, às vezes nesse caso. Mas é de fácil entendimento. A pessoa logo percebe o que é, né? Com esses sonhos, assim, um simples clareamento, o cliente já consegue constatar essas justificativas e o conteúdo do sonho, né? E isso ajuda a reformular seu próprio conceito, né? Seus conceitos e as suas escolhas, né? Esses sonhos, eles têm muito essa função. Vou dar um exemplo, bem grotesco, tá, gente? A pessoa se apaixona por alguém que não pode. A pessoa é comprometida e se apaixonou por alguém que não pode. E aí alguém fala, né? Ela fala, não, jamais, imagina, não tem nada a ver com aquela pessoa. Aí ela vai lá e sonha que está tendo um relacionamento com essa pessoa. O sonho é uma constatação. Entra uma constatação de algo que ela está sentindo por aquela pessoa. Então, às vezes, é um exemplo bem bobinho, assim, né? Mas só para vocês saberem do que se trata, né? Então, a gente faz assim, como é que um terapeuta avalia o sonho de alguém, né? A gente precisa saber sempre um pouquinho da história da pessoa, não dá para a gente avaliar o sonho solto, né? Porque a gente tem que ver ele num contexto do que está acontecendo com aquela pessoa, para que a gente possa entender. A gente não vai interpretar, mas vai analisar. Então, assim, a gente analisa os sonhos que são simbólicos, os que aparecem coisas simbólicas, não os sonhos que são óbvios. Os sonhos vívidos, os sonhos que são experiências espirituais, esses não precisa analisar, porque eles já são, né? É uma vivência, não é algo que a pessoa não entendeu. Esse que eu falo aqui são aqueles sonhos, nossa, eu sonhei com tal coisa, mas eu não entendo muito bem o que está acontecendo, não entendi esse sonho. É esse sonho que precisa ser analisado e ser estimulado para que o seu inconsciente vá trazendo as informações e vá elaborando esses conteúdos que estão lá, que estão vindo para a consciência. Porque eles também não podem vir para a consciência assim, ó, bluft, abruptamente, porque senão gera um caos, né? Por isso, por exemplo, quando a gente faz uma vivência que a gente vai acessar esses fragmentos por uma jornada xamânica, a gente já sai ali com todas as ferramentas para ir elaborando. A gente faz esse processo durante a jornada com a pessoa num transe, a pessoa está em contato com essa parte do inconsciente, a gente faz essas curas nessa camada, né, quando a pessoa está acessando essa camada, para justamente trazer para a consciência aquela informação já elaborada, já preparada, né? Por isso que é importante esse respaldo terapêutico, né? Mas vocês podem analisar os seus sonhos, não tem problema nenhum. Só o fato de escrever o sonho, ler esse sonho e você deixa eu só voltar aqui para aparecer uma mensagem. Você lê o sonho e reler, já vai estar trazendo uma organização dentro do seu inconsciente. Porque esse sonho, ele tem um enredo, né? Ele acaba tendo um enredo. Muitas vezes, os primeiros sonhos podem não ter enredo. Ser só uma série de imagens e informações que parece que está tudo desconexo. Como a colega que explicou, né? Relatou.
Então, mesmo que sejam coisas desconexas, foi só uma imagem. Ah, apareceu uma imagem, descreve aquela imagem, como apareceu. Não precisa fazer mais, é só descrever. Descreveu ali, ok. No dia seguinte, você descreve as próximas imagens. E assim o seu inconsciente vai se organizando. Observa se de um dia para o outro apareceu um mesmo elemento, se repetiu. Então, tudo isso a gente observa na análise, né? Então, eu vou explicar um pouquinho que elementos são esses que contém no sonho para que vocês entendam. Nesses sonhos de inconsciente, tá, gente? Boa noite, Lari, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, os que estão chegando agora. Primeira coisa que a gente observa no sonho, qual é o foco afetivo? Qual é o afeto ou o conjunto de afetos que tem ali no sonho? Não é aquilo que você sente quando se acorda, quando já se acordou, né? Depois que lembrou do sonho. É na hora, pode ser na hora que está acordando imediatamente ou quando lembra do sonho. Que sensação passava? Observar se é bom, se é boa, uma boa sensação, se não é. Pode ser simbólico, pode ser um frio, pode ser um desamparo, pode ser uma raiva, pode ser um medo. Então, um foco afetivo é o que você sentiu naquele sonho. Ah, eu sonhei com tal coisa, eu senti medo. Ah, eu senti vergonha, eu senti alegria, né? Esse é o foco afetivo. Boa noite, Anderson, bem-vindo. Bem-vindos os que estão chegando agora. Então, sempre observar qual o foco afetivo do sonho, tá? Se vocês quiserem anotar essas perguntas, tá? Para vocês olharem os sonhos de vocês e só fazer a pergunta. Mesmo que num primeiro momento não tenha resposta, mas o seu inconsciente já vai estar trabalhando isso, tá? Qual o foco afetivo do sonho? Qual a emoção que você sentiu? O que você sentiu no sonho, durante o sonho, tá? Quando o clima afetivo que você teve no sonho, por exemplo, você sonhou alguma coisa que foi, um exemplo assim, foi prazeroso no sonho, mas quando você acorda você sente vergonha. É que não está elaborado ainda. Quando aquela informação é a mesma, persiste depois que você acorda, é um bom sinal, é que já está sendo elaborado. Então, sonhou com alguma coisa, foi muito bom e aquilo persistiu, ótimo. Sonhou com alguma coisa, nossa, foi muito ruim, foi desagradável, aquilo persistiu, ótimo também. Porque significa que está sendo elaborado. Aí vamos para a segunda etapa do sonho, se quiserem anotar, tá? Os elementos do sonho. Todos os elementos que aparecem no sonho. O primeiro elemento que a gente vai olhar é o cenário. Qual é o cenário do sonho? Aonde é esse local? Né? É o palco onde o sonho acontece. Onde é que é esse local? É um local? É um... O que é, né? O local. Esse local, ele é real? Ele existe em algum lugar? Ah, ele existe, mas eu nunca fui lá. Ok, isso é uma situação. Ele existe e eu já fui algumas vezes. É outra situação. Esse local existe, mas eu só ia quando era criança. É outra situação. Às vezes, alguns locais, eles podem ser uma extensão da pessoa. Geralmente é um local assim que é desconhecido, que não é um local que é muito fácil de descrever. Ou uma casa também, uma casa desconhecida faz muita referência com o eu da pessoa, tá? Também tem isso. Boa noite, Jaci, bem-vinda. Gente, para quem não conhece a Jaci, ela faz uma leitura de tarô muito especial. Ela é especialista também. Esse local, por exemplo, né? É muito comum a gente sonhar com casa. A casa diz muito da gente. Casas desconhecidas, casas que nunca foi, tá falando da gente. Locais tipo casa, né?
locais que têm compartimentos, fala muito do nosso compartimento interno. Então, são todos elementos que aparecem no sonho, né? Esse seria o cenário, seria o primeiro elemento que a gente vai levar em consideração. O segundo elemento é o marcador de época. Às vezes, o próprio cenário já é um marcador de época. Por exemplo, sonhei com uma casa que eu frequentava quando era criança. Ele é um marcador de época da sua infância. Que idade você tinha naquela época? Como é que foi? O que aconteceu com você naquela época? Né? Então, já vai trazer umas informações. Mas o marcador de época pode aparecer em outras formas também. Pode aparecer através de um objeto. A casa toda é do momento atual, mas tinha um objeto ali que era da casa de não sei quem quando você era criança. Ou tinha uma roupa que você usava quando era criança. Ou que uma outra pessoa usava. Né? Então, ele vai trazer. Ou alguém pode se manifestar também com uma outra idade. Pode se manifestar bem mais jovem. Alguém da família, por exemplo, né? E aí você faz a regressão da sua idade para ver que idade tinha na época. Isso tudo é marcador de época, tá? Olá, bem-vindos, estão chegando. Olá, Bruxão, bem-vindo. Bem-vinda, Flávia. Que mais que pode ser marcador de época aqui? Números. Aparece assim, por exemplo, sonhei que tinham 3 carros parados na frente de casa. 3, número 3. Pode estar simbolizando 3 anos de idade. Pode, tá? Não quer dizer que seja, tem que olhar todo o contexto. Tinham 3 crianças brincando. Pode estar sinalizando 3 anos de idade. Tinha uma criança no sonho. No sonho. Essa criança geralmente ela não interage ali. O marcador de época ele não interage, tá, gente? Ele fica ali como ele chama a atenção, mas ele só tá ali como um cenário. Pode ser até uma pessoa. Ela não está interagindo direto, mas ela é um marcador de época. Então, né? Tem outros marcadores também, né? Objetos, climas afetivos também, né? Alguns detalhes, datas, roupas. Que mais que pode aparecer? Uma situação de lembranças, né? Mudança de casa, lembrar de uma mudança de casa, lembrar de uma viagem, lembrar de andar de bicicleta, por exemplo, na época que andava de bicicleta. Pode ser simbolizado dessa forma o marcador de época, tá? Por isso que a gente tem que se atentar a todos esses detalhes, né? Então é importante a gente olhar isso, auxiliar a pessoa a identificar que tipo de coisas ou de estresse afetivo que ela teve naquele momento, que conflitos emocionais ou traumas que aconteceram nessa época. Mas não tentar buscar o trauma no sonho, mas de uma maneira mais generalizada. Se a gente busca no sonho, o inconsciente bloqueia. Deixa eu ver o que a Jaci colocou. Quando você sonha com uma casa que é sua, mas você nunca viu a casa. Então, Jaci, é bem isso, né? A casa, ela é uma extensão quando é uma casa que a gente nunca morou, ela é uma extensão do seu próprio eu. É como o teu inconsciente mostra você. A casa é você. Então, dependendo da parte onde você está na casa, como é que está essa casa, o que que tem, o que que não tem, né? Vai mostrando as informações que precisam ser resolvidas. É o seu próprio inconsciente. A gente chama de extensão do eu, né? A casa quando a gente nunca... Quando é uma casa que não é real, né? A gente só aparece no sonho. Outros elementos que aparecem são os elementos simbólicos. Eles dão significados e dão enredo a esse tipo de sonho, porque esse tipo de sonho que eu estou falando do inconsciente, eles são simbólicos, né? Como eu expliquei, né? Muitos têm significados universais que estão no inconsciente coletivo, mas muitos, eles que aparecem, têm significado somente para aquela pessoa. Por isso que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Quando aparecem esses símbolos, significa que essa pessoa, né, essa informação que vem através do símbolo está nessas áreas do inconsciente que tem informação excluída e ainda não está pronta para ser elaborada. Então, vem ainda na forma de símbolo.
Então, essas que vêm, por exemplo, com relação à casa, são informações que vão vindo. Provavelmente tem outras coisas simbólicas que aparecem aí nesse sonho. E eles vão vindo aos pouquinhos para trazer essa informação para o seu consciente. O terapeuta ele pode decodificar sempre com uma hipótese, né? Quando o símbolo aparece e tiver uma conotação universal. Mas, assim, quando for muito incompreensível ainda, a gente não deve interpretar. Justamente esperar que esses sonhos sejam repetidos para poder essas simbologias ir sendo assimilada. Geralmente a filha sempre sonha com uma casa desconhecida. Sim, provavelmente é a extensão do eu dela. Ela está sonhando com coisas relativas ao eu dela. E aí ali vem as informações que estão lá naquela partezinha que estão escondidas, que a consciência dela vai tomando, né? À medida que vão aparecendo os símbolos, as coisas dentro dessa casa. As emoções que surgem ali, né? Os marcadores de época, tudo isso. Aí aparecem dentro desse contexto da casa. Aí outros elementos que a gente considera são os personagens que aparecem no sonho. São as pessoas, né, que aparecem, contracenando ou não com o sonhador. Porque às vezes as pessoas elas interagem com o sonhador, às vezes elas só aparecem ali. Elas podem ser conhecidas, podem ser desconhecidas, né? Podem ser marcadores de época, quando elas não interagem, só estão ali assim e chamam a atenção, porque o marcador de época chama atenção, tá, gente? É aquilo que chama muita atenção. O inconsciente está tentando mostrar que época foi. Existem os dublês. Dublê é assim: a gente sonha com uma situação e uma pessoa aparece no sonho representando outra. E aí é como se a pessoa tivesse características daquela outra. E aos pouquinhos ela vai mudando até que aparece a pessoa real do sonho. Deixa eu citar um exemplo, assim, como é que eu posso falar que possa ser essa situação. Uma pessoa que tem conflito com o pai. Tem uma dinâmica na constelação familiar que é a filhinha do papai. A menina que se casa, entre aspas, com o pai por uma dinâmica complicada na relação de casal dos pais. A menina não vai para a mãe quando ela deve ir e ela fica naquela fase da Jocasta, né? Da menina é a Jocasta. E ela fica casada, entre aspas, com o pai. O que ela vai fazer? Ela vai encontrar um companheiro para substituir o pai e não um companheiro para estar ao lado dela. E ficam numa dinâmica que ora transita entre filho e pais nessa relação. Isso eu vou explicar melhor no mês de junho, que eu vou estar trazendo explicações dentro da visão sistêmica sobre a relação de casal. Então a menina, a mulher que é filhinha do papai, que sofreu essa dinâmica na infância, ela vai para a vida adulta com essa dinâmica inconsciente, isso é inconsciente, tá, gente? Ela vai atrair um homem que vai substituir o pai. E aí o que acontece? Os conflitos dela com o pai aparecem com o marido. Ela sonha com o marido. E o marido está fazendo muitas vezes o papel do pai no sonho. À medida que ela vai tomando consciência disso, o marido vai se transformando no pai. Começa a aparecer imagens no sonho que mostram que aquele homem que está ali não é o marido, é o pai. É muito incrível, assim. É muito interessante. Sim, Marcelo, vai ser bem legal essa live. Vou estar trazendo dinâmicas sistêmicas para ajustar as relações de casal. Para a gente sair dessa dinâmica de filhinho do papai, de filhinho da mamãe, né? E poder ir para uma dinâmica de relação de casal saudável. Aproveitar que vem aí o Dia dos Namorados, né? E curar tudo isso. E então existe essa situação dos dublês, tá? Muitas vezes até um animalzinho pode substituir pode se manifestar como dublê de uma pessoa. Às vezes é muito difícil olhar para uma pessoa e olhar para as características dela. E esse animalzinho pode trazer as informações dele ou dela, né? Tem uma prima que relatava os sonhos eróticos com o pai, que sempre deixava arrasada. E isso, Jaci, é porque na infância, a gente quando é criança, o erotizar é muito mal interpretado.
A criança na infância, ela sente prazer. O erotizar é o sentir prazer. E isso foi deturpado, né? Não quer dizer que a criança tenha desejo sexual no sentido do sexo do adulto com o pai e com a mãe. Não, não é isso. Mas a criança sentiu prazer quando amamentou, sentiu prazer quando foi pego no colinho, foi dado um colinho para ela. Então ela interpreta dessa forma e isso fica confuso depois quando ela cresce, né? E aí vem as informações que vão moldando ela à medida que ela vai crescendo e isso fica lá no inconsciente, essa erotização. Quando a pessoa vai ficando adolescente ou adulto, a referência de homem e de mulher que nós temos são os nossos pais. O modelo erótico de adulto vem dos pais. Então, é onde gera essa culpa, essa sensação. Por isso que precisa ser reintegrada essas partes para curar e a gente não ter esse tipo de olhar, né? Ter um olhar diferenciado e curado com relação a isso. Né? E estarmos inteiras na questão erótica de adulto com o par romântico da gente, não com a referência de pai e mãe, né? É o que a gente tem que curar isso, né? Isso são dessas informações que ficam atreladas à infância, porque todas as referências que a criança tem vêm do pai e da mãe. Aí também existe uma outra situação aqui dos personagens que uma única pessoa pode trazer informação de duas misturadas numa só. Isso é muito confuso. Nesses períodos de erotização é muito comum de acontecer isso, né? De misturar duas pessoas. Da pessoa sonhar, por exemplo, como eu expliquei ali, com o pai, naquele momento que mistura com o companheiro. Né? No mesmo sonho, os dois se manifestam, né? Como no mesmo personagem. Outras figuras simbólicas podem aparecer também nos sonhos, gente, e representando sentimentos reprimidos, que são príncipes, fadas, bruxas, demônios, essas coisas podem aparecer, anjos, presidentes, porque representa autoridade. Então, essas coisas podem representar e podem se personificar, pode haver até personificação de nojo, porque o nojo é uma das emoções muito primárias, né? As emoções primárias, né? O nojo, a raiva, a tristeza, essas emoções primárias, elas podem se manifestar através de figuras simbólicas. Isso já essa situação de se sentir casada com um pai, entre aspas, é dessa dinâmica. Provavelmente, quando ela tinha que ter voltado para a mãe, por alguma razão ela não voltou. Então, precisa fazer a reconciliação com a mãe. Isso a constelação ajuda bastante, os movimentos sistêmicos. E fazer as falas para o pai, voltar para o lugar de pequena, porque o pai e a mãe são grandes, e o pai e a mãe têm que estar grandes atrás da pessoa. Porque senão metade da gente fica em desequilíbrio, né? Para ter o equilíbrio do nosso yin, do nosso yang, precisa dessa cura. Aí outra questão que a gente analisa, né? Então, esses foram os personagens, né? Então, dos elementos do sonho, como eu falei, a gente observa o cenário, né? O marcador de época que tinha, os símbolos que aparecem e as pessoas. Aí a gente vai observar a relação entre as pessoas, a relação entre os elementos, perdão, não só as pessoas, né? Porque os elementos se relacionam. Às vezes uma pessoa se relaciona com um símbolo. O fato, por exemplo, de eu estar... eu peguei um livro, sonhei que pegava um livro, eu pegava esse livro, eu lia esse livro. E quando eu li esse livro, eu senti tristeza. Um exemplo, né? De um sonho. Então, o elemento, o foco afetivo foi a tristeza, né? O ambiente, né? Aqui eu não estou descrevendo o ambiente, eu poderia dizer, eu estava na sala da minha casa, o ambiente foi a sala da minha casa, né? O cenário. O marcador de época talvez não aparecesse aqui, pode não aparecer, né? Nesse caso aqui eu não estou relatando. Mas o elemento simbólico, um livro. E interação minha foi uma interação onde houve tristeza. Então, assim, eu não vou ver o símbolo do que significa o livro. Eu vou para os próximos sonhos para ver o que esse livro vai trazer. Esse livro pode aparecer de uma outra forma, ou ele pode aparecer um personagem aqui dentro, que é a verdadeira pessoa que está na interação. Então, é assim, só para exemplificar vocês como as coisas podem se manifestar, tá? Quando a gente analisa as relações entre os elementos, a gente pode identificar
a parte da mensagem que o inconsciente está apresentando. A mensagem que o inconsciente está mostrando para o consciente. Como nesse caso aqui. É uma situação onde eu senti tristeza. Eu já sei que é algo onde eu senti tristeza lá atrás, né? Então é mais fácil compreender um sonho simbólico partindo dessa relação entre os elementos, do que propriamente o significado do livro. Eu poderia olhar, o significado do livro. O livro significa sabedoria. No que é que vai me trazer de cura? Sabedoria. Mas tem uma tristeza que eu preciso olhar para essa tristeza. Entenderam a sacada da coisa? Como é que funciona? Vou precisar sair por as crianças na cama. Ai, gratidão, Jaci. Gratidão. Boa noite para vocês. Bons sonhos. Anota os sonhos. Então, assim, por isso da importância dessa análise. Nos sonhos que tem muitos símbolos, mas com pouca interação, né? Parece um monte de símbolo, mas quase não tem interação, quase não tem sensação ali. É porque ainda esse material excluído ainda não está pronto para ser trazido para a consciência. Ele está começando a ser mexido. Várias coisas podem mexer, tá, gente? Várias coisas podem gatilhar. Às vezes um filme que você assistiu vai lá e gatilha aquele material e você sonha. Uma terapia, uma situação que fez um gatilho emocional, que gatilhou uma emoção e mexeu lá atrás. Então, tem várias situações que pode gatilhar para que mexa naquele inconsciente e traga essas informações. Então, esses sonhos que têm pouca interação ainda não estão prontos para serem usados para fins terapêuticos, assim, já terem essa utilidade como material terapêutico, o terapeuta, digamos assim, auxiliar vocês com eles. Mas vocês vão continuar o processo até que eles comecem a ter alguns elementos mais para que possam ser usados. À medida que vão sendo elaborados, eles vão tendo esses elementos, né? Quando tem essa interação, já vai tendo bastante valor terapêutico. Já vai tendo já efeito de cura, que eu quero dizer. Quando ele não tem essa. Deixa eu explicar de novo, talvez não tenha sido clara. Quando aparecem muitos símbolos, sem ter essa interação entre os elementos do sonho, ainda não tem efeito de cura. Quando começa a ter a interação, é que já está começando a ter o efeito da cura. Em outras palavras, é isso, tá? Não me expressei bem. Valor terapêutico todos têm, mas eu quero dizer que já está começando a cura, né? O sonhador, quando a gente sonha, a gente pode estar em duas situações. A gente pode ser só um observador de fora, vendo tudo acontecendo, a gente é só um observador, como se estivesse vendo um filme. Isso é uma situação, é uma forma de evitar que o nosso inconsciente cria, de evitar um contato com essas emoções e com essas interações. Isso significa que ainda a gente não está pronto para lidar com aquilo, né? E a coisa precisa ser um pouquinho mais e ir aos poucos para a consciência. Nos sonhos subsequentes que vão passando, à medida que vocês vão anotando, vocês começam a interagir, vão perceber que vão começar a interagir com os elementos. Isso já começa a ser sinal de estar sendo elaborado e está tendo cura. E quando o sonhador interage. Quando o sonhador interage, isso já é sinal que está começando a elaborar. Outra coisa que a gente considera o enredo do sonho. Quando o enredo já tem, assim, quando o sonho já tem uma estrutura lógica, né? Ele já vai estar tendo enredo. Quanto mais enredo ele tem, mais próximo da cura está. Então você começa a sonhar, tá? Aquela bagunça de, nossa, sonhei com uma coisa completamente desconexa, parece que nada faz sentido. Anota. No dia seguinte, mas ainda não faz sentido, parece estranho, eu sonhei uma outra coisa que parece não ter nada a ver no dia anterior. Anota igual. Até que vai começar a aparecer um enredo. Quando começa a aparecer enredo, uma historinha no sonho, é porque a coisa já está começando a ser elaborada. E isso já é sinal de cura também. Esse relato, assim, por isso que é importante, assim, quanto mais enredo tem, mais organizado tá esse conteúdo que estava lá excluído.
mais vai organizando, mais vai ficando, né, curado. E quando vocês escrevem o sonho e releem o sonho, já estão organizando dentro de vocês, mesmo que não saibam o que significa aquele símbolo. Porque vocês vão estar tratando lá dentro do inconsciente. Por isso que a gente, quando faz as vivências, que aparecem símbolos, né, nas jornadas da criança interior, por exemplo, né? A criança manifesta feridas, né? A gente não vai escarafunchar para ver o que era aquela ferida, não importa, o inconsciente sabe o que é. A gente vai direto para a cura, para elaborar, para fazer todo o processo ali para curar. A gente não entra no esmiuçar para querer saber o que é, não precisa. Então, né, à medida que vai clarificando, a própria vivência já traz a organização lá dentro. E os sonhos também vão elaborando de forma simbólica até que tudo esteja limpinho e aí traz para a consciência, já limpinho, organizado. E aí, por último, a interpretação do sonho. O sonho a gente só interpreta, que seria entendimento psicológico da mensagem, né? Quando ele já está todo, esse material excluído já está todo consciente. Que aí não tem mais, né? Não vai mais ter um confronto do inconsciente com aquilo que está trazido para a consciência. Porque se tem esse confronto, bloqueia. Então a gente só interpreta depois, né? A resposta terapêutica ela é dada quando a pessoa aceita, né? E integra tudo isso que vem para a consciência através dos sonhos, depois que clarificou os sonhos. Aí o processo terapêutico se dá, né? A cura se dá, né? E a pessoa tem essa parte sua integrada em si. Essa é a grande cura dos sonhos, né? Então, por que a gente deve fazer essas análises de sonhos? Qual a importância disso, né? E vocês mesmos podem fazer. Eles levam a modificação de dentro para fora, porque a gente vai curando essas partes nossas que estão lá excluídas, que estão lá, como é que eu vou dizer? Excluídas mesmo, o termo seria, né? A pessoa vai percebendo modificação no seu comportamento, percebe modificação na sua forma de sentir, nas suas percepções, na sua forma de pensar, depois que entende o que realmente aconteceu, depois que assimila aquilo, né? E vai integrando no seu ser. Quando você assimila uma coisa traumática lá de trás, ou uma coisa que foi bloqueada lá atrás, você se reintegra essa parte no seu eu consciente. E às vezes vem até como um insight. É bem interessante, assim. E se integra junto com outras terapias. Nossa, análise de sonhos junto com outras terapias é fantástico, porque você dá um salto quântico, assim. Existem situações, por que a gente às vezes acha que não sonha? Ah, eu não sonho, não lembro dos meus sonhos. Por que acontece isso? Existem algumas causas para isso, tá? Quando a gente acorda numa fase que não é a fase do sonho REM, do sono REM, que a maioria desse tipo de sonho, que é de inconsciente, eles acontecem na fase do sono REM. Quando a gente acorda fora dessa fase, na hora que a gente está no sono muito profundo, a gente normalmente não lembra, às vezes tem só uma sensação. Quando a pessoa tem um sono muito interrompido, muito agitado, ou muito assim, né? A pessoa está muito estressada, ela não consegue consolidar essas informações que o sonho traz, ela não lembra. Né? Acordar às pressas também, que a gente lembra do sonho, a gente não deve se mexer de manhã quando lembra. A gente acorda, tá com o olho fechado, lembra ele todo primeiro. E depois vai ali e anota. Ou grava no celular e anota em seguida. Que é a forma de você elaborar isso, né? Se você acordar muito rápido, o cérebro apaga. Aí é onde a pessoa não consegue lembrar, né? Ou pessoas que têm pouco interesse, né? Não tem o hábito de anotar ou não se interessa pelos sonhos. Tem muita gente que não se interessa. E aí acaba que o próprio inconsciente não traz para a consciência. Elabora lá dentro de uma forma muito lenta e não traz para a consciência. E acaba, claro, que a pessoa vai ter esse processo de uma forma muito lenta.
Ou às vezes se dá quando acontece um trauma, alguma coisa, né? E acaba não elaborando essas suas partes, né? Existem algumas substâncias, como medicações, álcool, alguns tipos de chás, que podem também atrapalhar o processo, né, do sono, dos sonhos. Padrões neurológicos também, tem pessoas que têm menor atividade nas áreas cerebrais associadas às memórias dos sonhos, e aí podem não lembrar por isso. Mas aí pessoas que têm problemas neurológicos, né? Então, assim, eu vou trazer de novo aquele exercício para auxiliar vocês a incubarem o sonho, né? Ajuda a lembrar. Uma das coisas é ter o seu caderno de anotar os sonhos. Tenham o seu caderninho, anotem. Quando acordar de manhã, olho fechado, lembrem dos sonhos. Gravem no celular para não ter que fazer tanto movimento. Gravou, depois você vai lá e anota no seu caderno, anota com a mão. Porque quando você anota com a mão, você está elaborando esse conteúdo, isso já é parte do processo terapêutico, já ajuda. E você vai observando os sonhos subsequentes, tá? Deixa eu ligar aqui, só quero colocar uma musiquinha para a gente fazer uma visualização aqui, tá? Então, vocês vão imaginar agora, deixa eu colocar aqui. Só tirar a propaganda aqui, porque ele é danado. Quando você tem um padrão controlador narcisista no Quando bota a musiquinha aqui, às vezes ele cai a propaganda. Deixa eu só pular aqui a propaganda. Vamos fazer um exercício para auxiliar vocês a sonharem, tá? Então, vocês vão buscar uma posição confortável. Pode fechar os olhos um pouquinho. Pode soltar todo o corpo. Colocar os pés em contato com o chão. Vamos fazer uma respiração profunda pelo nariz. E soltar o ar pela boca. Pode soltar um som assim, como um alívio, tá? Mais uma vez, inspira pelo nariz. E solta o ar pela boca como um alívio. Mais uma vez, inspira profundamente pelo nariz. E solta o ar pela boca. Agora visualize a sua mente se esvaziando. Faça uma revisão de tudo o que aconteceu durante o dia e que marcaram ou despertaram o seu interesse. Procure lembrar desde a hora que você acordou, como foi seu dia, vai passando como um filme e vai esvaziando a sua mente. Observe os elementos, os eventos que marcaram, tanto emocionalmente, ou que causaram alguma surpresa. Vai esvaziando a sua mente dessas informações. Quando você lembra, faz essa passagem desse filme, você já organiza essas informações e vai esvaziando a sua mente. Mentalize agora uma questão com a qual você gostaria de sonhar. Pode ser a solução de um problema, a solução de um conflito,
algo que precise de uma ideia nova, algo que você quer resolver. Se visualize na posição de encarar essa situação, qualquer que ela seja, de um modo novo. E até de alterar sua posição. E também a que benefícios você precisará renunciar se resolver essa questão com a qual você gostaria de sonhar. Peça ao seu inconsciente que lhe mostre. Peça ao seu eu que lhe mostre. Visualize agora que você tem um diário de sonhos. Para quem já tem esse diário, visualize o seu diário. E numa página em branco, você escreve numa frase, com bastante clareza, o que você quer compreender sobre essa questão com a qual você quer sonhar. Ou o assunto que você precisa dessa ideia nova ou dessa solução. Escreva com bastante clareza, se visualize escrevendo. Você vai escrever assim, se visualize escrevendo assim. Essa noite eu quero sonhar com... Aí você coloca o que você quer. Vou lembrar do meu sonho ao acordar e aprender com ele. Imagine que você deixa o seu diário ao seu lado. E ao apagar a luz, quando você for deitar, você vai repetir essa frase. Essa noite eu quero sonhar com... Aí você repete com o que você quer sonhar. E vou lembrar do meu sonho ao acordar e aprender com ele. Você repete essa frase até você adormecer. Muito bem. Se visualizando então. Você vai aos pouquinhos agora, voltando para aqui agora. E no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Muito bem. Conseguiram visualizar? Essa visualização, gente, ajuda bastante a lembrar dos sonhos. Boa noite, Ellen. Então, eu não jogo cartas. Hoje a gente está conversando sobre os sonhos. Eu sou terapeuta. Se você tiver interesse em fazer alguma sessão terapêutica, sim, mas cartas não. Eu até jogo, mas só para mim. Não. Eu gosto bastante do tarô. Eu assim abro os oráculos, né? Mas assim não faço consulta, não. Mas temos ótimos terapeutas aqui na plataforma que leem cartas. Não, fica tranquila, fica tranquila. Estamos aqui conversando sobre os sonhos, mas já está quase finalizando a live. Seja sempre bem-vindo nas lives. Os sonhos são verdadeiros oráculos, gente. Eles mostram muitas coisas para nós. Os sonhos sempre contam, né? Então, é uma ferramenta incrível. Semana que vem eu vou trazer mais alguma live sobre sonhos para a gente falar um pouco mais dos sonhos espirituais, desses sonhos mais transcendentais, né? Das experiências anômalas que acontecem nos sonhos, dos contatos, né? Com a nossa Irmandade Estelar, que também se manifesta nos sonhos. Então, quem, né? Até vou abrir aqui para quem quiser na live participar e relatar, né, seus sonhos. Vamos fazer uma live, um bate-papo, né, sobre os sonhos, para que possam trazer as experiências e a gente conversar um pouquinho sobre esses outros tipos de sonhos, né?
E também se alguém quiser trazer algum sonho seu que queira, né, conversar também um pouquinho, a gente pode estar conversando. Bom, gente, amanhã eu vou fazer uma live musical, trazendo a frequência do povo cigano. Vai ser uma live bem ritualística, trazer essa força, né? A gente vai estar na véspera do dia da Santa Sara. No sábado eu tenho um compromisso, por isso que eu não vou fazer essa live no sábado, mas já vou antecipar o rezo para Santa Sara. A gente está nessa semana dos ciganos, né? Então, vai ser uma live só de música de rezo. Vai ser bem, bem lindo. Vai ser às 8h30 da noite. Espero que vocês estejam presentes para cantarmos um pouquinho, rezar. Tá bom? Bom, vamos encerrando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Eu vou pensar uma forma até de repente fazer algum e-book. Vou ver se vai ser viável isso. Ainda estou, né, pensando como fazer sobre a questão da análise dos sonhos, para a gente, né, com as perguntas, de repente, para auxiliar vocês a fazerem análise. A gente está fazendo, de repente, alguma reunião de grupo para estar vendo isso de forma mais aprofundada, né? Ou, de repente, não sei, vamos ver como é que a gente pode fazer para que vocês tenham acesso de como analisar os próprios sonhos e levar já na terapia, digamos assim, vocês aprenderem a fazer esse processo, né? Para os sonhos servirem também de auxílio nos processos terapêuticos. Vamos ver como a gente viabiliza isso. Tá certo? Desejo uma ótima noite a todos. Que sonhem, né? Que se lembrem dos sonhos pela manhã. E a gente conversa semana que vem. Creio que talvez na terça-feira. Acho que eu vou fazer essa live na terça sobre sonhos, para a gente conversar. E daí nos vemos nas próximas lives. Gratidão pela presença de todos. Beijo no coração de vocês. Ótima noite, ótimos sonhos.